Vamos lá então, pessoal. Continuando as nossas reações no anel aromático, a gente agora vai falar de duas grandes classes aqui de reações que têm um pouquinho mais de detalhes, mas que daí fecham as nossas reações importantes, né? E a gente consegue trabalhar então com os derivados conforme necessário. A primeira reação que a gente vai falar é da alquilação de Friedel-Crafts. Esse nome vai aparecer bastante, né? Tem a ver com quem efetivamente publicou essas reações, né? Com eficiência lá na primeira vez, mas de novo, lembrando que para se descobrir ou para se publicar alguma coisa, tem que vir um trabalho anterior a tudo isso que mostre para a gente que algumas coisas não funcionam tão bem e tragam ideias, tá? Então vamos lembrar o seguinte: a gente está falando sempre do benzeno, que vai reagir com o aleto de alquila, neste caso, né, porque é uma alquilação, então é um aleto de alquila. Aleto, só para a gente recordar, quer dizer que tem aqui um halogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, por exemplo, tá? Na presença de um ácido de Lewis, tudo bem? Então, quem não lembra, dá uma recordada lá, porque a gente precisa do ácido de Lewis, como é que ele age, né? A gente já viu lá o mecanismo bem detalhado. E a gente vai ter então que este alquil, grupamento alquil, que é o que? Um hidrocarboneto sem um dos hidrogênios, porque agora eu tenho um halogênio no lugar dele, vai atuar primeiramente para formar o eletrófilo. Vocês perceberam já que em todos os momentos a primeira etapa é formar o eletrófilo, porque é uma substituição eletrofílica no sistema, no anel aromático, tá? É semelhante à halogenação, né? Então, se a gente voltar lá na aula de halogenação, vocês vão ver que a gente também formava o eletrófilo numa etapa semelhante para formar o quê? Br+. Só que aqui eu não vou formar um aleto mais, eu vou formar um carbono mais. Quem é o carbono mais? Carbono mais é o que a gente chama de carbocátion, tá? Então, vamos recordar um pouquinho quem é este carbocátion e por que a gente está destacando tanto essa estrutura ao invés de só colocar o mecanismo de alquilação. Carbocátion, né, é o nosso carbono carregado positivamente, ou seja, ele tem deficiência de elétrons, tá? E tem dois fatores aqui que precisam ser discutidos sobre ele. Primeiro, estabilidade de um carbocátion. Então, dependendo de quem está ligado a este carbono com carga positiva, né, carbono que agora tem deficiência de elétrons, eu tenho uma maior ou menor estabilidade dele. Ou seja, ele consegue existir mais facilmente do que outro. Só lembrando que quando eu falo aqui em estabilidade, é estabilidade para que ele exista e reaja. Ele é uma carga positiva que precisa muito reagir. Não é por ter essa estabilidade de existência que ele vai deixar de existir, de reagir, tá? Muito pelo contrário, todos eles querem reagir, só que ele vai existir com mais facilidade. Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um carbocátion terciário, um carbocátion secundário e um carbocátion primário. Eu estou simplificando algumas coisas aqui só para a gente poder discutir e lembrar de alguns conceitos importantes. Carbocátion terciário quer dizer que eu tenho três R's aqui, que são diferentes de hidrogênio, né, grupamentos carbônicos, ligados a este carbocátion. Aqui são dois e aqui é apenas um. O que acontece? Se é uma carga positiva, estes grupamentos carbônicos aqui, que têm as quatro ligações feitas, conseguem deixar passar uma quantidade de elétrons aqui em alguns momentos, tá? Esse fenômeno de deixar passar os elétrons ali por algum momento vai aliviar essa carga positiva. Esse fenômeno de deixar passar o elétron ali em alguns momentos é chamado de hiperconjugação, tá? Se é hiperconjugação, então quer dizer que passa um elétron ali, mas não muda as ligações. Se não muda nada, é só um alívio para essa carga positiva. Ora, então vamos pensar o seguinte: se alivia a carga positiva, se eu tenho três formas de aliviar, é mais tranquilo do que eu ter duas, que é mais tranquilo do que eu ter uma, né? Então é por isso que a estabilidade de carbocátion terciário é maior que a de secundário, que é maior que a de primário, tá? E outra possibilidade que o carbocátion também vai passar, né, as reações que envolvem carbocátion vão passar, são as possibilidades de um carbocátion se ajustar à molécula, tá? O que seria se ajustar à molécula? Vai formar um carbocátion mais estável, ou seja, vai se rearranjar. Tem um mecanismo, né, todo detalhado para isso, mas a gente vai observar por enquanto que quando um carbocátion menos estável é formado, ele, se possível dentro daquela molécula, consegue se rearranjar para formar um mais estável ou um mais estável ainda, tá?
Isso tem aí várias possibilidades, né, através da migração de alguns grupos, e a gente vai ver aqui um exemplo de como isso pode acontecer. Mas tem muito mais detalhe, né, isso daí cabe para a gente em várias aulas se a gente quiser discutir nesse momento. Vamos lá então, voltando à nossa reação com anel aromático. Eu estou pegando aqui um exemplo de um carbocátion bastante estável, né, aqui 3 grupamentos carbônicos, 3 grupamentos metílicos, tá? E eu faço o quê? Aquele clássico ataque do par de elétrons ao meu reagente eletrofílico, tá? Então veio o par de elétrons, ataca, faz com que eu tenha agora 4 ligações e uma carga positiva. A gente tem todos os contribuintes de ressonância lá na frente. Aqui no final, depois de todos os contribuintes representados, em algum momento eu vou representar um par de elétrons atacando e abstraindo hidrogênio para regenerar a aromaticidade do meu sistema. Claro, isso vai da forma que se desfez a ligação do complexo aqui formado com o ácido de Lewis, e a gente tem o produto da reação, que é o produto da minha, volta lá, alquilação de Friedel-Crafts, tá? E este produto da minha alquilação de Friedel-Crafts forma também ácido clorídrico e o ácido de Lewis, que foi o meu catalisador. E esse rearranjo, como é que ele acontece? Vamos pegar aqui um exemplo, né, um pouquinho mais geral, para olhar o seguinte, ó, esse aleto de alquila, ele pode ser esse aqui, certo? Percebam que eu tenho aqui 2 grupamentos metílicos ligados a um carbono, e aqui eu tenho um carbono que não tem esses grupamentos metílicos, né? Só tem um outro carbono ligado a ele. Onde seria então o carbocátion mais estável? Vamos dar uma olhada? Se eu fizer aqui todo o acompanhamento, né, eu faço a reação com o ácido de Lewis para fazer a formação, para realizar a formação do reagente eletrofílico e para fazer toda a substituição eletrofílica aromática. Este é o meu complexo, vocês lembram, né, como é que ele se formava? E vamos pensar o seguinte, ó, se eu simplesmente tirar o complexo e formar o carbocátion, eu formo este carbocátion aqui, que é o meu carbocátion primário. Só que existe um mecanismo de rearranjo onde eu migro este grupamento aqui, né? Vai falar o hidrogênio, mas não é bem o hidrogênio que migra, mas não vamos confundir os nomes por enquanto. Se eu migrar essa ligação para cá, eu não tenho mais esse carbocátion aqui. Ele vai fazer com que eu tenha agora uma ligação formada e este carbocátion venha para este carbono. E eu tenha então um carbocátion terciário. Olha só, não é vantagem ele migrar de um carbocátion primário para um carbocátion terciário? Porque ele agora formou um carbocátion com bastante estabilidade por efeito de hiperconjugação. Então, dentre os dois possíveis de serem formados, eu tenho aqui que a migração me permitiu um rearranjo e eu consegui formar, ao invés de um carbocátion primário, um carbocátion terciário. Isso é sempre possível? Não, tá? Pode ser que algum grupamento ali não permita, ou a existência de mais grupamentos não permitam esse rearranjo. E aí o que acontece? Podem existir várias possibilidades. Uma delas é a reação não acontecer, outra é a reação acontecer com baixa conversão, baixo rendimento, ou outras possibilidades. Tudo bem? E para terminar a nossa classe de reações importantes aí dos sistemas aromáticos, a gente tem a acilação de Friedel-Crafts. A acilação de Friedel-Crafts é o nosso eletrófilo que vai ser formado a partir de um cloreto de acila, tá? Por que cloreto de acila? Porque eu tenho a formação do cátion de acila ou íon acílio, que vem dessa estrutura com a presença do grupamento carbonila, né? Essa estrutura, então, carbonílica, tá? Vocês vão ver que não tem muita diferenciação, eu não tenho que colocar muitos detalhes aqui, mas só para vocês entenderem que eu tenho uma fonte aqui de cloreto que vai se ligar ao ácido de Lewis, e agora esse grupamento carbonila vai fazer como uma espécie de dominó, né, de efeito dominó, a gente chama de mecanismo concertado, através do par de elétrons do oxigênio, formar este íon acílio e expulsar este complexo aqui de novo, né, porque é o complexo que a gente sabe que sai, e fica lá esperando no final para abstrair o hidrogênio. Tudo bem? Então, voltando aqui, ó, eu tenho de novo o ataque de um par de elétrons da aromaticidade no carbono da carbonila, né, que agora é o íon acílio, para voltar o par de elétrons para o oxigênio, que vai comportar muito bem este par de elétrons. Formo então essa espécie aqui com a carga positiva, faço os contribuintes de ressonância e no final, novamente, o complexo vai
expulsar o cloro para que abstraia o hidrogênio e regenere a aromaticidade, tá? E aí eu tenho o meu produto da acilação de Friedel-Crafts, beleza? Quem que eu posso usar para fazer esse tipo de reação? Eu tenho possibilidades clássicas, né, para formar o cloreto de acila, né, que é através do reagente cloreto de tionila. Ele não é um dos reagentes talvez mais ambientalmente desejáveis, mas ele é um reagente clássico de altíssimas conversões, então ele funciona muito bem para esse tipo de reagente para se formar esse tipo de produto, que vai ser reagente, então, da nossa substituição eletrofílica aromática. Outras fontes, né, como representado aqui, que também podem vir. Percebam que a gente não tem um cloreto, mas quando a gente for falar especificamente dos compostos carbonilados, vocês vão ver que a gente tem a possibilidade de um grupo aqui sair e formar o cátion acila e deixar o outro grupo formado com relativa estabilidade, tá? Então a gente não precisa necessariamente ter um aleto. Aqui tem algumas limitações, várias, inclusive a formação e a existência de dois grupamentos R's semelhantes iguais, porque eu vou perder um deles necessariamente, tá? Mas isso é assunto para outro momento. Galera, qualquer coisa, dúvidas?